Recomenda-se ao estudante a leitura de O Duplo Etérico para uma descrição de Kundalini, com especial referência ao corpo etérico e seus chakras. Aqui nos ocuparemos da conexão com o corpo astral. As 3 forças conhecidas que emanam do Logos são: primeira, Forhat, que aparece como eletricidade, calor, luz, movimento e etc. A segunda, Prana, que aparece como vitalidade. E a terceira, Kundalini, também conhecida como fogo serpentino. Cada uma dessas 3 forças existe em todos os planos de que sabemos algo. Tanto quanto se sabe, nenhuma das 3 pode converter-se em qualquer das outras. Permanecem separadas e distintas. Kundalini é chamada em A Voz do Silêncio o poder ígneo e a mãe do mundo. O primeiro nome porque aparece como fogo líquido ao percorrer o corpo. Seguindo, durante esse curso, uma linha em espiral, semelhante ao colear de uma serpente. É chamada Mãe do Mundo porque, por meio dela, nossos vários veículos podem ser vivificados, de modo que os mundos superiores nos possam ser abertos sucessivamente. Sua localização no corpo do homem está no chakra da base da espinha, e para o homem comum, ali fica sem despertar e insuspeitada durante toda a sua vida. É muito melhor para ela permanecer adormecida até que o homem tenha tido um desenvolvimento moral definido, até que sua vontade seja forte o bastante para controlá-lo, e seus pensamentos puros o bastante para capacitá-lo a suportar o despertar dela sem ser prejudicado. Ninguém deve experimentá-la sem instruções definidas dadas por um instrutor que entenda integralmente do assunto, porque os perigos relacionados com ela são muito reais e terrivelmente sérios. Alguns deles são puramente físicos. Seu movimento sem controle muitas vezes produz intensa dor física e pode facilmente dilacerar tecidos e mesmo destruir a vida física. Pode também causar dano permanente aos veículos superiores ao físico. Um efeito muito comum do despertar prematuro da Kundalini é levá-la a fluir para baixo no corpo, e não para cima, excitando assim as paixões mais indesejáveis, excitando-os e intensificando seus efeitos a tal ponto que se torna impossível ao homem resistir-lhes, porque uma força foi acionada e diante dela ele permanece indefeso. Tais homens tornam-se sátiros, monstros da depravação, estando a força além do poder humano de resistência. Poderão tais homens ganhar provavelmente certos poderes supernormais, mas serão poderes que os colocam em contato com uma ordem inferior de evolução, com a qual a humanidade não deve ter relacionamento. Escapar de tal cativeiro é coisa que pode exigir mais de uma encarnação. Há uma escola de magia negra que usa propositadamente esse poder dessa forma, a fim de que através dele possam ser vivificados aqueles chakras inferiores, que jamais são usados pelos seguidores da boa lei. O despertar prematuro de Kundalini tem outras desagradáveis possibilidades. Intensifica tudo na natureza do homem e alcança mais facilmente as qualidades mais inferiores do que as boas. No corpo mental, a ambição é prontamente acordada e depressa estufa até um grau incrivelmente descomedido. Provavelmente, levará com ela uma grande intensificação do intelecto, acompanhada de orgulho anormal, satânico, tal como é concebível para o homem comum. Um homem não instruído, no qual acidentalmente Kundalini foi despertada, deve imediatamente consultar alguém que entenda completamente desse assunto. O despertar de Kundalini, o método usado para tal coisa, não é publicamente conhecido, e a tentativa de passá-la através dos chakras, a ordem dos quais também é deliberadamente escondida do público, nunca devem ser tentados, a não ser sob expressa sugestão de um mestre que vigiará seu aluno durante os vários estágios da experiência.
Os mais solenes avisos são dados por ocultistas experientes contra qualquer forma de tentativa para despertar Kundalini, a não ser sob direção qualificada, por causa dos reais e grandes perigos envolvidos nesse caso. Tal como é dito no Hatha Yoga Pradipika, ela dá libertação aos yogis e servidão aos imprudentes. Capítulo 3, página 107. Em alguns casos, Kundalini desperta espontaneamente, fazendo sentir-se um calor lânguido. Ela pode, mesmo, começar a mover-se por si própria, embora isto se dê raramente. Neste último caso, provavelmente causará grande dor, já que as passagens não estão preparadas para isso, e Kundalini terá de abrir seu caminho queimando realmente grande quantidade de impurezas etéricas. Processo que é necessariamente doloroso. Quando ela acorda assim por si mesma ou é acidentalmente despertada, tenta quase sempre subir pelo interior da espinha, em lugar de seguir o caminho espiralado pelo qual o ocultista sabe como guiá-la. Se for possível, a vontade deve funcionar para deter sua subida, mas se isso se mostrar impossível, como é mais provável, não se deve alarmar-se. Kundalini provavelmente se precipitará através da cabeça e se escapará para a atmosfera circundante, e com certeza nenhum prejuízo advirá disso, a não ser um leve enfraquecimento. O pior que pode ocorrer é uma perda passageira de consciência. Os piores perigos estão relacionados com sua descida para o interior e não com a sua subida. A principal função de Kundalini, em conexão com o desenvolvimento oculto, está no fato de que, quando enviada através dos chakras no corpo etérico, ela vivifica esses chakras e torna-os disponíveis como entradas de comunicação entre os corpos físicos e astral. Disse em A Voz do Silêncio que quando Kundalini alcança o centro entre os olhos e os vivifica inteiramente, confere o poder de ouvir a voz do Mestre, o que significa, neste caso, a voz do ego ou do eu superior. O motivo está que, desde que o corpo pituitário é levado à atividade, forma um elo perfeito com o corpo astral, e assim toda a comunicação interior pode ser recebida. Além disso, os chakras superiores têm de ser despertados em devida ordem, e cada qual deve tornar-se responsivo a todos os tipos de influências astrais vindas dos vários subplanos. A maioria das pessoas não pode obter isso durante a encarnação presente, se é a primeira na qual começaram a levar seriamente em conta tais assuntos. Alguns hindus podem consegui-lo, já que seus corpos, por hereditariedade, são mais adaptáveis que os de muitos outros. Para a maioria dos homens, será trabalho para uma ronda posterior. A conquista de Kundalini deve ser repetida em cada encarnação, já que os veículos são novos de cada vez. Mas depois que foi obtida, essas repetições serão coisa fácil. A ação de Kundalini varia com os diferentes tipos de pessoas. Alguns verão antes o eu superior do que ouvirão sua voz. Também, essa comunicação com o superior tem muitos estágios. Para a personalidade significa a influência do ego, mas para o próprio ego significa o poder da mônada. Para a mônada, por sua vez, significa tornar-se expressão consciente do Logos. Não parece que haja limite de idade com relação ao despertar de Kundalini, mas a saúde física é uma necessidade, devido ao esforço envolvido. Um símbolo antigo era o tirso, isto é, um bastão com um cone de pino na ponta. Na Índia, o mesmo símbolo é encontrado, mas em lugar do bastão, usa-se um pedaço de bambu com 7 nós. Em algumas modificações do mistério, usou-se uma vara oca de ferro, que se dizia conter fogo em vez de tirso. O bastão, ou bambu, com seus 7 nós representa uma coluna espinhal com seus 7 chakras. O fogo oculto é naturalmente Kundalini. O tirso não era apenas um símbolo,
mas também um objeto de uso prático. Tratava-se de um objeto fortemente magnético, usado pelos iniciados para libertar o corpo astral do físico, quando passavam inteiramente conscientes para uma vida superior. O sacerdote que magnetizava o tirso colocava-o contra a espinha do candidato e dava-lhe desta maneira algo de seu próprio magnetismo, a fim de ajudá-lo naquela vida difícil e nos esforços que iria encontrar pela frente.